Analisando agora as próximas orações. À medida que chovia, o rio subia. Vamos procurar sempre o verbo, que está chovia. Próximo, subia. Duas orações, dois verbos, período composto. Mas observe que aqui, ó, eu tenho separando, eu tenho uma vírgula. Significa que a oração principal está depois, certo? E a oração que está toda aqui na frente, antes da principal, é a oração subordinada. Muito bem. Agora, observe algo interessante. Aqui eu tenho à medida que, certo? À medida que é uma locução, certo? Por que que é uma locução? Porque tem duas palavras juntinhas com o valor de uma, certo? Então, eu tenho uma oração conjuntiva. Muito bem. Uma oração, uma locução conjuntiva, certo? Bom, qual é o valor dessa locução conjuntiva? À medida que. Perceba que o rio vai subindo à medida que chove. Portanto, o valor dessa locução aqui é de proporção. E esta é a questão interessante das locuções conjuntivas. Serão conjunções que me darão uma ideia, um sentido de algo, de finalidade, de causa, de tempo, de modo, certo? Agora observe a segunda. O vento estava frio. Olha, estava é o verbo. Tanto que o menino ficou doente. Dois verbos, duas orações, portanto, período composto. A vírgula novamente aqui me dizendo que a oração principal, certo? Ela está na frente dessa vez. Olha, oração principal. E aqui, ó, é a subordinada. Tanto que o menino ficou doente. Ah, muito bem. Então, o que significa que este tanto que essa locução conjuntiva está fazendo aqui? Qual é o sentido dela? O sentido dela é de consequência. Olha só. Tava tão frio mesmo que o menino ficou doente, certo? A doença do menino é a consequência do quê? Do frio. Então, as locuções conjuntivas, que eu quero que você relembre, elas têm vários sentidos. Sempre vai depender do contexto onde elas estão, certo? Então, com certeza, você lembrou agora desse conteúdo, na verdade, relembrou, e sabe agora dominar realmente e analisar quando aparecer locuções conjuntivas nas questões para você resolver, ok? Paramos aqui, mas vamos continuar daqui a pouquinho analisando outra atividade, certo? Ou outro conteúdo. Espere um pouquinho aí. Observe que a professora colocou aqui para você 3 orações. Vamos procurar sempre o verbo. Já me explicaram o conteúdo. Ó, explicaram é o verbo. Na segunda, joguei-lhe os presentes, certo? Terceiro, entregar-lhe-ei os presentes. Então, até aqui o entregar é o verbo. Agora, você observa que à frente do verbo tem um pronome oblíquo. Depois do verbo tem um pronome oblíquo. Cortando o verbo, um pronome oblíquo. Isso que você está revisando agora é a colocação pronominal. O que é isso? São aqueles verbos que eles vão ter a necessidade de serem acompanhados por um pronome oblíquo. Pronome oblíquo é aquele que substitui os pronomes pessoais, certo? Quais são os pessoais, professora? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Esses são os pessoais. Os outros que substituem eles são os oblíquos. Por que eu uso os oblíquos? Para eu não tornar o meu texto repetitivo os pronomes, certo? Agora, quando ele estiver aqui, ó, o pronome oblíquo me está na frente do verbo. Então, aqui eu tenho um caso de próclise, certo? Aqui ele está depois do verbo. Então, aqui eu tenho o caso de ênclise. Perceba? Agora, neste aqui, ele está
cortando o verbo seria entregarei, ó, entregarei os presentes. E o lhe cortou, portanto, aqui ele está no meio. Então, é um caso de mesóclise, certo? Então, lembre-se, quando falarmos em colocação pronominal, nós estamos observando aonde que o pronome está colocado. Se ele estiver na frente, próclise. Se ele estiver depois, ênclise. Se ele estiver cortando o verbo ao meio, mesóclise, certo? Muito bem, tranquilo este conteúdo, acredito que você relembrou bastante. Agora dá uma olhadinha no que a gente já viu nas aulas anteriores e complete seu conhecimento, beleza?